Um ano desde que foram registrados os primeiros casos de Covid-19 na região. E de lá para cá, os números assustam. Mais de 157 mil pessoas contraíram o vírus e 2.880 pessoas perderam a vida aqui no Vale do Paraíba. E neste momento vivemos o pior cenário do coronavírus em todo o país. Hospitais lotados, recorde de mortes e uma economia fragilizada. Em meio a tudo isso, a vacina se tornou a esperança por dias melhores? Veja na reportagem especial com Caroline Rossazzi e Claudinei Salles. Prefeitura de São José dos Campos confirma o primeiro caso de coronavírus da cidade e decreta a situação de emergência na saúde. Taubaté registra a primeira morte pela Covid-19. Em São José dos Campos, 2020 foi considerado o ano mais mortal da história da cidade, com alta de 14%. Só por Covid-19, mais de 700 mortes foram registradas na cidade desde o início da pandemia. Faz um ano que as nossas vidas não são mais as mesmas. Desde as primeiras confirmações de casos de coronavírus na região, no dia 18 de março de 2020, em São José dos Campos e Taubaté, a evolução da pandemia mexeu com a rotina da população e desafiou as autoridades. Em maio de 2020, o uso de máscara se tornou obrigatório em todo o estado de São Paulo e comerciantes tiveram que se adaptar aos protocolos sanitários. A Gesserli mora em São José e contraiu a Covid em julho de 2020, bem no pico da primeira onda. Ela já teve câncer em um dos rins e foi internada como precaução da equipe médica. Foram 8 dias na enfermaria da Santa Casa, em completo isolamento, sem poder ver ninguém da família. O maqueiro foi me levando e as portas se fechando atrás de mim, né? Essa é uma situação muito difícil, porque você vê que tudo ficou fora, né? De repente você entra num quarto de hospital e você está ali sozinha, sem ninguém. À medida que o coronavírus avançava, com casos e mortes subindo a cada dia, aumentava a preocupação do então secretário de Saúde da maior cidade da região, Danilo Stanzani. A gente já tinha passado por algumas epidemias, né? A gripe suína, H1N1, né? Em 2002, depois 2009, depois 2011 também teve. Mas essa era bem diferente, né? A gente viu todo o estrago que fez na China e na Europa, né? Outra preocupação era como preparar a estrutura da saúde para evitar a superlotação dos hospitais. Aqui em São José dos Campos, a alternativa encontrada pelo poder público foi criar um hospital de retaguarda, inaugurado em julho do ano passado. Tudo isso foi construído em 35 dias. Aqui funciona toda a parte de pediatria da rede municipal para dar mais espaço ao hospital municipal, onde são tratados pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. Concentramos toda a pediatria nessa estrutura e para ampliar leito de Covid lá no Hospital Municipal. E funcionou bem, depois nós tivemos que fazer outras ampliações, mas essa estrutura tem o interessante de que ela é permanente, né? Passando a pandemia, isso passa a ser o pronto-socorro do Hospital Municipal. A ala adulto, aqui onde a gente está, e a ala pediátrica do outro lado. Em Taubaté, a UPA Central se tornou hospital de campanha e o HMUT, Hospital Municipal Universitário, também aumentou a quantidade de leitos e, consequentemente, de profissionais. O doutor Marcos Paulo foi um dos reforços da equipe da UTI do HMUT há exatamente um ano. Ele conta que, mesmo com a ampliação de leitos e profissionais, a superlotação foi inevitável. A complexidade é muito alta, os pacientes são muito graves. É diferente de uma UTI, digamos assim, geral, que você tem de 10 pacientes, 3 pacientes muito graves. Na UTI do Covid, não. Na UTI do Covid, os 10 pacientes que estão lá são muito graves. O caos vivenciado na área da saúde também chegou na economia. Para tentar conter a transmissão da doença, o governo do estado restringiu o funcionamento do comércio, que por diversas vezes teve que fechar as portas, como agora no caso dos serviços não essenciais. Sem poder atender o público presencialmente, muitos lojistas não tiveram outra alternativa senão demitir.
São José dos Campos, por exemplo, encerrou 2020 com saldo negativo de 4.438 postos de trabalho. Diminuiu bastante o consumo, as empresas passaram a vender menos, as indústrias a produzir, e aí chega um momento que não tem jeito, você tem que mandar embora, né? E aí a taxa de desemprego, que já era alta, ela começou a piorar, e a gente está agora nesse momento realmente ruim, aonde que 2020 o PIB foi lá para baixo, e ainda tem uma coisa, né, que ainda piorou bastante a situação, porque isso foi mundial. Mas o ano de 2021 chegou com a esperança de que um dia tudo vai passar. Com o início da vacinação em janeiro, a população finalmente começa a ficar imunizada. Em São José dos Campos, mais de 70 mil doses foram aplicadas, o que corresponde a 10% da população. É a maneira da gente evitar que mais mortes aconteçam. Então, a gente tem se empenhado bastante, sempre seguindo o calendário do Estado. Com isso, nós já vacinamos 100% das pessoas que estão na assistência ao Covid. Lógico que tem alguns que entraram posteriormente e vão ser vacinados ao longo do tempo, mas dos que estavam no começo, desde há um ano atrás, todos já foram vacinados, primeira e segunda dose. A vez da Gesserli, que tem 55 anos, ainda não chegou. Enquanto isso, ela se cuida como se nunca tivesse se contaminado com o vírus, pois a luta contra a doença é de todos e ainda não acabou. Eu não acho justo eu deixar com que outra pessoa passe o que eu passei, né? Então, as pessoas têm que se cuidar, né? Ver famílias ali dentro, pai, mãe, às vezes filho, tudo junto, e ver essas pessoas morrendo, a parte emocional fica muito abalada. Não raro, a gente tem colegas, a gente chora junto com as famílias, a gente vê isso. Então, o emocional também vai embora, o físico e o emocional. E aí o desgaste é maior ainda. Muitas vezes o corpo não aguenta. Confira também uma reportagem especial sobre o assunto em nosso portal bandvale.com.